Pronto, já voltamos aqui, já nos organizando para a nossa fase final, né? A irmã Valéria Leal já está conosco, já deu essa palhinha, né, como a gente pode colocar, falando um pouco da animação bíblica. Mais uma vez, faço o convite a todas vocês, né? Nós temos o subsídio da Via Sacra da Campanha da Fraternidade, preparada pelo Regional Nordeste 2, que está aqui sendo vendido pela Comissão de Animação Bíblica a R$ 5,00. Esse livrinho vem junto com o cartaz da Campanha da Fraternidade. Então, todos vocês são convidados. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a animação bíblica da vida e da pastoral, pode comprar o texto base da Campanha da Fraternidade. Com R$ 15,00, o texto base da Campanha da Fraternidade, vocês recebem gratuitamente a Via Sacra da Campanha da Fraternidade. Ou então, vocês podem adquirir o Compêndio da Pastoral Escolar. Pagando o valor de R$ 60,00, vocês recebem gratuitamente o texto base da Campanha da Fraternidade e a Via Sacra da Campanha da Fraternidade. Vou chamar Rafael aqui para que a gente possa já organizar a parte final do nosso seminário, né? Rafael, chega aqui. Vamos lá? Interagindo nessa parte final. Nessa parte final, nós teremos uma mensagem que foi produzida pelo professor Mário Sérgio Cortella, especialmente para o nosso seminário da Campanha da Fraternidade. Depois nós teremos a irmã Carolina Muleb falando um pouco sobre essa dinâmica da pastoral do Pacto Social, do Pacto Educativo Global, e finalizamos com a irmã Valéria voltando aqui e apresentando todo o contexto da Campanha da Fraternidade junto ao compêndio da Pastoral Escolar, lançado recentemente pela CNBB e editora Vozes. Rafael, como é que está aí a interação das pessoas nas lives, né? E especialmente nas oficinas temáticas? Eu aproveito até para pedir desculpas, né? As pessoas, a nossa dinâmica foi, digamos, reprogramada de última hora, não conseguimos estruturar, digamos, as equipes para que a gente pudesse fazer presencialmente, online, todas essas oficinas, e nós tivemos alguns problemas, eu acredito que em uma ou duas oficinas, a gente pede desculpas, mas a gente avisa a todos, né? Todas as oficinas temáticas que foram propostas, com exceção da CODEIR, que não pôde ser realizada, vão ser gravadas, foram gravadas, nós vamos editar e colocar posteriormente no YouTube da CAP Animação Bíblica. Então, essa live imensa que nós temos hoje, desde as 8 horas da manhã até as 17 horas, provavelmente é a hora que nós terminaremos a nossa live, nós vamos condensar em várias partes. A parte da manhã com o diácono Sandro, depois o método julgar com o diácono Sérgio, depois a parte final, o agir com a Malu, Maria Luísa Alésio, e agora essa parte final da oficina temática e o grande fechamento do nosso seminário, que é essa parte da tarde. Então, assim, dando seguimento ao que a Adelso falou, o que foi dado continuidade na live foi a da animação bíblica, né? Então, essa que estava sendo apresentada foi da animação bíblica. As outras oficinas aconteceram, estão gravadas, e depois nós vamos associar, né, Adelso, ao vídeo atual que o YouTube está fazendo na gravação, e vamos colocar todas as oficinas dentro do mesmo link, né? Do mesmo... Exatamente. As pessoas que se inscreveram, a gente agradece, e aí eu quero fazer uma menção especial à paróquia de Limoeiro, que nós recebemos 10 catequistas que se inscreveram, que estão participando, ao padre lá da paróquia que fez essa inscrição, a gente quer agradecer, e nós vamos depois mandar ao padre de lá um compêndio da pastoral escolar para que ele possa aprofundar junto com os catequistas essa dinâmica da campanha da fraternidade desse ano. É importante todo o nosso trabalho que desenvolvemos na Comissão de Animação Bíblica, justamente para que a gente possa, antes mesmo do lançamento da campanha da fraternidade, já estávamos nos preparando. É uma situação que a gente precisa vivenciar.
É uma situação que a gente precisa estimular os nossos paroquianos a viverem. Então, nós temos, por exemplo, o Congresso Eucarístico Nacional, Rafael, que vai ser realizado em novembro, que a gente precisa estar preparado. As paróquias, as comunidades, as pastorais, os coordenadores devem estimular as suas equipes a conhecerem um pouco. E mais ainda, junto com a Comissão de Juventude, estamos apoiando o voluntariado. A gente tem, e inclusive tivemos no início de janeiro uma live falando sobre o Congresso Eucarístico Nacional, muito boa, bem participativa. Precisamos e vamos estar juntos. Todas as pessoas que puderem, como voluntários, nós vamos receber a igreja de todo o Brasil. Então é preciso que a gente esteja apto, preparado para receber e acolher todas essas pessoas. E a gente tem a tradição, né, de sermos uma igreja que acolhe. Então que sejamos aqui em Olinda e Recife, mais uma vez, essa igreja que vai se preparar com todo vigor para o Congresso Eucarístico Nacional. Eu queria abrir um parênteses, Adelso, para uma observação que o Padre Elton, que está nos apoiando aqui, sobre aquele valor, né, que as pessoas contribuem na missa, né? Então, muita gente se questiona para onde vai o valor, como é que é feita a prestação de conta, né? Então, assim, todo ano, o site da CNBB, ele faz a prestação de conta e quem são as entidades contempladas com esse valor, né? Inclusive, nós temos... O Rafael está reforçando aqui a coleta nacional, né? Que nós temos no Domingo de Ramos. Isso. Então, foi até lembrado por ele mesmo que nós temos um projeto da Via Sociedade Padre Nicolas Massa, que é uma congregação que hoje é localizada em Pau Amarelo, e eles têm uma casa em Olinda, que é a Casa Meloto, que já foi também beneficiada por esse valor, né? Por esse fundo que é adquirido. Então, assim, no site da CNBB, sempre tem lá a prestação de conta, tá? E quem são, né? Quem usufrui desse valor. E é importante, quando o Padre Elton coloca essa questão, e que a gente reforça. É preciso que todas as nossas paróquias comecem a desenvolver projetos. Porque às vezes o pessoal diz, mas a igreja está dando recursos para entidade tal, entidade tal, entidade tal. Elas apresentam os projetos. Esses recursos são arrecadados e devem ser utilizados. Se nós, como paroquianos, se nós, como igreja, não desenvolvemos projetos nesse sentido, infelizmente, os projetos que são aprovados talvez não sejam com o mesmo direcionamento que você pretendia. Então, se você questiona, tragam projetos positivos, tragam projetos que possam valer. E nós temos certeza que quando a CNBB faz a análise, todos os projetos estão enquadrados dentro daquilo que a igreja pede, dentro daquilo que a igreja espera de cada um de nós como cristãos engajados. Então, nessa temática, educação, nós temos um leque imenso de projetos que podem ser desenvolvidos. E eu posso até dizer, como paroquiano, a gente já está trabalhando aqui na comunidade que nós chamamos de Sítio Vanderlei, que é a capela que eu participo. Nós vamos desenvolver um projeto, nós vamos apresentar e espero em Deus que a gente consiga realmente realizar aqui na Paróquia Nossa Senhora do Rosário Vaz, em nossa comunidade, um projeto dentro da área da educação e dentro da área que a gente espera que possa contemplar, digamos, a nossa comunidade. Faça isso também na sua igreja. Adelso, eu queria que você, mais uma vez, falasse para a gente os valores, que se alguém quiser adquirir, vai estar no Instagram da CAP Animação Bíblica, junto lá com o QR Code, com o valor que você pode estar adquirindo. Fala para a gente novamente os valores. Certo. E as opções que a gente tem de As pessoas compra. estão perguntando se o compêndio está à venda também nas livrarias. Sim, todas as livrarias católicas estão com o compêndio. Nós adquirimos alguns volumes e aí a gente espera que vocês possam também adquirir conosco. Por quê? Porque nós vamos fazer um valor promocional por conta de toda a estrutura que a gente está montando. Então, como eu disse, a Via Sacra custa R$5, é o valor real da Via Sacra, para que a gente possa estimular as pessoas a fazerem a vivência durante o período da Quaresma daquilo que a igreja pede com relação ao tema educação.
Quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode adquirir o texto base. O texto base custa em torno de R$16, R$17 nas livrarias. Conosco você vai poder comprar por R$15. E comprando por R$15, você vai receber de graça a Via Sacra da campanha da Fraternidade, produzida pelo Regional Nordeste 2. Você quer se aprofundar um pouco mais, então você pode comprar, esse livro custa em torno de R$60 nas livrarias, você pode comprar por R$50 apenas o compêndio da Pastoral Escolar. Se você pagar o mesmo valor que você está pagando na livraria, você não vai receber apenas o compêndio, você vai receber o compêndio, o texto base da campanha da Fraternidade e a Via Sacra do Regional Nordeste 2. Então, esses 2 livrinhos você vai receber de graça ao comprar o compêndio da Pastoral Escolar. Tudo isso está no nosso Instagram e vocês podem visualizar o QR Code que nós criamos ou aplicar a chave do Pix para fazer o pagamento. A nossa ideia é fazermos com que ao menos 3 dos nossos vicariatos tenha algumas unidades. Nós temos aqui no vicariato Várzea, que pode abranger os vicariatos aqui no entorno da Várzea. Nós temos já um material que nós deixamos lá no vicariato Soledade, que é na paróquia de Casa Forte. Vocês podem procurar e adquirir lá na paróquia o material. E nós vamos entregar também para que o Rafael, no vicariato lá Paulista e Igaraçu, a gente tenha também um polo de venda para que essas pessoas possam adquirir. São poucas unidades, justamente para que a gente pudesse estimular as pessoas a participarem. Então, vamos agora escutar e já nos prepararmos, né, para ouvir a mensagem do professor Mário Sérgio Cortella. Eu agradeço a toda a equipe. Nós queríamos fazer esse evento, esse webinário presencialmente, inclusive com a participação dele, mas esse período é um período de férias também para eles, para a equipe. A equipe foi muito atenciosa, muito carinhosa conosco e nos trouxe um vídeo, um pequeno vídeo, mas um vídeo muito profundo dentro da temática que a gente está trabalhando, a campanha da Fraternidade. E nós colocamos o título 10, nota 10. E no vídeo dele, ele faz a explicação desse tema e dessa questão junto à pastoral escolar. Que bom, que bom, que bom que nós nos juntamos todas e todos para fazer algo que é decisivo na vida, persistir na fertilidade da vida, sermos capazes de honrar essa dádiva magnífica e, ao mesmo tempo, não admitir a desertificação dos nossos sonhos, a esterilização das nossas possibilidades e, acima de tudo, manutenção da esperança ativa, aquela que nos leva adiante com a capacidade de edificar, de tecer e, ao mesmo tempo, claro, de persistir. Nesse sentido, talvez amparados e amparados naquele que é, para mim, o melhor programa pedagógico que já vi, que aparece no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quem é da área de educação escolar gosta muito da ideia do 10, 10. E ali em João, você se lembra, eu me lembro, de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus faz uma expressiva forma de programa de formação e, ao mesmo tempo, de intenção de vida, quando diz: quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini-vida, subvida, menos vida. É vida em abundância. Você sabe, eu sei, o que é vida em abundância. Vida em abundância é aquela na qual não haja carência sem alternativa. É aquela na qual haja suficiência. Abundância não é exagero, não é desperdício, não é descarte inútil. Abundância é suficiência na qual não haja, como eu lembrava, nenhum tipo de carência, carência de afeto, carência de moradia, carência de escolarização, carência de saúde, carência de trabalho digno, que todas essas carências que, sim, estão no campo da nossa necessidade, que elas tenham alternativa. E aí, claro, essa suficiência, ela colocada, né, para nós, ela gera a abundância. Mas o mais belo,
o mais forte, o mais fundo nessa expressão de Jesus, que eu lembro, é um programa de existência para cada pessoa, e todas as pessoas é quando ele coloca no plural a ideia. Não é quero que você tenha vida, e vida em abundância, isso também, mas a expressão mais forte é quero que tenhais vida. Esta noção plural é que faz com que nós tenhamos, sim, de entender, primeiro, que o tenhais envolve a noção de fraternidade, de estarmos todas e todos juntas e juntos, naquilo que nos une, naquilo que nos agrega, naquilo que nos identifica como sendo um modo de vida, um modo da vida ser, e esta vida humana sendo ela partilhada, né, colocada de várias maneiras, a noção de fraternidade ela é muito forte, afinal, cada vida e todas as vidas humanas têm a sua relevância, a sua importância, e assim precisam ser tratadas. Por isso, estando no plural a ideia, quero que tenhais, né? Isso tem, de fato, a noção de um compromisso. E esse compromisso, a fraternidade, chega como até a educação? Ora, a educação é aquela que será capaz de oferecer capacitação técnica, formação científica, constituição de valores de solidariedade, relevância social, para que a gente, de fato, tenha, né, a elaboração da abundância. Uma educação que esteja conectada à percepção e à prática da fraternidade é aquela que faz com que a abundância seja o seu horizonte. Uma educação que se contente apenas na formação exclusiva de cada indivíduo, ela cumpre uma tarefa utilitária, mas ela não realiza, né, não torna efetiva a dimensão mais expressiva, que é a educação como construção daquilo que é a liberdade, daquilo que é a fraternidade, daquilo que é a igualdade, ou seja, a forma mais densa de salvaguarda, né, da dignidade de cada pessoa e de todas as pessoas. Por isso, claro, lá de novo, quero que tenhais vida e vida em abundância, coloca para a educação, como eu dizia, um compromisso. E, nesse sentido, não dá para nós separarmos o processo formativo das pessoas. E, ao mesmo tempo, a ideia de que todas e todos somos alunas e alunos dentro disso. Você sabe, a palavra aluno, na origem latina, significa quem está sendo nutrido, quem está sendo alimentado ou alimentada. E nós temos de nos nutrir na educação de valores, práticas, conhecimentos, informações, percepções, que sirvam para que eu exista, mas que eu exista em meio a outras pessoas, e isso significa a elevação da vida de uma comunidade. Nessa hora, claro, a educação prepara, né, a nossa força de tecer, como eu lembrava no ponto de partida, a abundância. E, de novo, essa abundância colocada para o tenhais, portanto, de novo, para todas e todos. E nesse polo, claro, né, nós não podemos pensar a educação exclusivamente como tendo um objetivo individual. Ela precisa ter o individual como referência. É cada pessoa que deverá ter, sim, o acesso a essa condição, mas a referência não é reverência. A referência é o levar em conta a necessidade de cada indivíduo, de cada pessoa, mas não a reverência exclusiva a essa necessidade à medida em que é preciso, como eu disse, a partilha, né? E nessa hora não tem como desvincular. Se a educação que você e eu ajudamos a construir, se a educação que você e eu praticamos, ela não leva a abundância para todas e todos, ela não é resolutiva, ela não tem eficácia, ela não tem relevância. Posso até fazer daquilo algo que funciona, mas não eleva. Opera, tem ali, né, o seu modo de ação, mas não cumpre aquilo que é mais e mais importante na vida, que é a capacidade de cuidar da vida, de dela zelar. E que vida é essa? É a vida em abundância. Não dá para pensar a ideia, né, de uma vida em abundância com a exclusão, com aquilo que segrega, com aquilo que afasta, com tudo que separa.
nosso modo de vida fraterna. Nesse momento, a educação ela entra como uma das formas de colaborar, de cooperar para que isso assim seja. Por isso, compromisso. A frase talvez que eu mais aprecio nesse campo, eu a repito com frequência, é de um filósofo norte-americano, Ralph Waldo Emerson, quando ele dizia: torna-te necessária a alguém. Torna-te necessário a alguém. Isto é, sermos capazes de fazer daquilo que temos de fazer e que podemos fazer uma ação que não seja apenas constitutiva de uma realidade de abundância, mas que leve uma permanência, né, dessa condição. Não seja algo episódico, eventual, mas que tenha, sim, a manutenção e a constância nessa mesma ação. Daí, a ideia de compromisso. A ideia de algo que faz com que cada pessoa, ao ver a realidade que precisa ser lidada e melhorada, em vez de olhá-la e dizer o que eu posso fazer, colocando nessa frase reticências, 3 pontinhos, é capaz de se apresentar de modo disponível, permeável, e colocar no final dessa frase o que eu posso fazer, não 3 pontinhos, mas um ponto de interrogação, e dizer o que eu posso fazer. Não o que eu posso fazer como desistência, como acomodação, mas como disponibilidade. O que é que eu posso fazer? Você e eu não somos capazes de fazer qualquer coisa, mas não somos incapazes de fazer alguma coisa. Por isso, uma pergunta para você e para mim. O que é que nós podemos fazer para que a educação ela seja protetiva em relação à fraternidade, que ela seja colaborativa, né, na consolidação da abundância e, ao mesmo tempo, que ela seja honrosa, né, para o nosso merecimento da partilha? Essa é uma pergunta que só tem uma resposta na prática, ela tem de ser encarnada. Ou seja, o que é que eu posso fazer? Ao perguntar isso, a interrogação me coloca um compromisso, como eu antes dizia, de ir buscar. Insisto, não posso fazer qualquer coisa, não tenho toda a capacidade, mas alguma coisa posso fazer, e preciso fazer, e devo fazer, e nos dá coragem e alegria que a gente pense nesse modo de junção, de fraternidade e educação. É isso que honra a vida, é isso que importa, é isso que pode gerar abundância. Que bom, que bom. Que bonito, né? A gente ouve aqui, lê, né, nos comentários, as pessoas elogiando. Nós agradecemos a equipe do professor Mário Sérgio Cortella e a belíssima mensagem que ele traz para a gente, né? Fazer com que a educação seja 10, nota 10. Nessa perspectiva que ele coloca, Rafael, nos dá aquela mensagem que nós estávamos conversando com Juliana, né? Dizendo, é preciso que as escolas públicas também tenham políticas que possibilitem às escolas a uma qualidade, a toda a infraestrutura, a fazer com que os estudantes possam ter também possibilidade de ser estudantes de excelência. Estava vendo aqui a mensagem do Papa Francisco, e ele diz: hoje é necessário unir esforços para alcançar uma aliança educacional ampla, a fim de formar pessoas maduras, capazes de construir o tecido relacional e criar uma humanidade mais fraterna. Isso aí completa, né? Faz todo sentido, que de fato precisamos desabrochar, né? Ter uma atenção maior para a nossa base, que é a educação, né? Exatamente. E fazer com que os estudantes possam ter essa consciência crítica. Isso é muito importante, especialmente os nossos jovens, a juventude, trabalhar essa questão de conhecer a sua realidade, de defender, de buscar melhorias, de reivindicar nas escolas ações propositivas para a sua própria comunidade e também de desenvolver ações nesse sentido, né? Toda a comunidade escolar
sempre trabalhou, deveria trabalhar e deve trabalhar sempre em benefício da comunidade que ela congrega. Então é preciso que nós tenhamos consciência de que quando formamos os jovens, quando formamos o universitário, quando formamos nas escolas técnicas, nós formamos para a vida, para o mundo. E é necessário que a gente tenha consciência de que nós somos agentes transformadores também. E o professor Mário Sérgio Cortella, quando traz na sua mensagem essa questão da educação de excelência, ele traz também com o comprometimento da sociedade, de que nós devemos focar e trazer recursos para que as escolas possam vivenciar esse período de pós-pandemia, que a gente disse que ainda não acabou a pandemia, né? Mas que esse período de pós-pandemia nos traga lições, especialmente na questão de que nós não vivemos isolados do mundo. Nós vivemos um mundo globalizado, um mundo onde todas essas ações são interligadas. Veja que um fato que ocorreu do outro lado do mundo, na China, contaminou e se disseminou por todo o mundo. Quanto a gente vivencia, por exemplo, na questão das vacinas, as grandes potências, os países mais ricos, tiveram e têm condições de vacinar toda a sua população. Mas não basta isso. O próprio Papa Francisco nos alerta de que é preciso que os países se sensibilizem com a situação dos países mais pobres. Quando nós vamos fazer uma escala, e de vez em quando nós vemos e ouvimos isso nos telejornais, os países mais pobres não chegaram sequer a 20%, 25% da sua população vacinada. Com a graça de Deus, nós já temos quase que 70%, mais de 70% da nossa população com as 2 doses, ou a dose única. Então é preciso que a gente tenha consciência de que é preciso levar isso também para as pequenas comunidades, para os países mais pobres, especialmente os países da África, os países da Ásia, todos os países, para que a gente possa disseminar e acabar com esse vírus que está, digamos, fazendo com que nós possamos e tenhamos que viver, às vezes, isolados e com medo, né? Isso é o pior. Pois é, o diácono Sandro hoje nos trouxe uma reflexão muito boa, né? O diácono Sérgio completou com as suas provocações, né, que nos faz pensar. E aí o nosso querido Paulo Freire, né, tem um post dele que o diácono Sandro trouxe, que fala justamente sobre isso, né, que a educação ela não transforma o mundo, a educação ela transforma pessoas, né, e as pessoas é que faz mudar o mundo. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, né, para que, de fato, possa começar a haver uma mudança.